Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais uma polêmica. Hoje estaremos falando sobre 4 heresias das Testemunhas de Jeová. É claro que existem muito mais, porém vamos focar somente em 4. Algumas pessoas me disseram que eu não deveria falar mal de outras religiões e sim pregar o Evangelho. Se eu apenas apontar os erros sem trazer à tona a verdade bíblica, seria uma tremenda burrice de minha parte, pois a Bíblia diz: quem não ajunta, não espalha. Porém, o outro extremo também é falso. Há situações em que é preciso mostrar o errado para em seguida ensinar a forma correta. Um exemplo claro disso é o Sermão do Monte, também conhecido como o Sermão da Montanha. Por diversas vezes, Jesus falou: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo isso. Ou seja, antes de Jesus falar a verdade, ele mostrou as mentiras que falaram antes dele. Há quem pense que Jesus está revogando a lei do Antigo Testamento, quando na verdade ele revoga a interpretação dos mestres da lei, que eram os escribas e fariseus. Fica tão claro que era o ensino farisaico que ele estava sendo atacado como falso, tanto que a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Desde já eu quero te alertar: se você quer conhecer a verdade, assiste essa mensagem até o final. Mas se não quiser, fique à vontade para pular o vídeo. Eu prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira. Acompanhe comigo agora as 4 heresias. Primeira, Deus não é onipresente. É isso mesmo que você ouviu. Eles afirmam que Deus não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Você daria crédito a uma religião que se diz cristã, mas tenta diminuir a grandeza de Deus? Existem várias passagens bíblicas que mostram que Deus é onipresente. Eu vou citar apenas algumas. Em Jeremias capítulo 23, versículo 24, diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Em Provérbios 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Veja o Salmo 139, no versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei de tua face? Se subir aos céus, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Agora vejam Jó capítulo 34. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Segunda heresia. Eles dizem que a onisciência de Deus é seletiva, que ele não pode saber todas as coisas. O salmista diz que Deus sabe todas as coisas, desde as mais simples como se assentar, andar, deitar, levantar, até as mais difíceis como os pensamentos e palavras antes que sejam ditas. Deus nos conhece profundamente, ele nos sonda e conhece. A sonda era uma espécie de corda com um peso na ponta, que era usada para sondar a profundidade de um rio, lago ou mar. Deste modo, o salmista compara conosco, dizendo que Deus sabe o que há no mais profundo de nosso ser. O Senhor sabe todas as coisas sobre nós, até o que ninguém, nem mesmo nós, sabemos. Deus sabe. Por isso ele diz: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Somente Deus, ele pode saber todas as coisas. Todos os mistérios e coisas ainda não descobertas, Deus já sabe. O Senhor sabe tudo o que já aconteceu no passado e o que haverá no futuro. Somente Ele pode saber isso. Também sabe o que todas as pessoas pensam e ninguém mais pode saber disso, somente Deus. Qualquer pessoa que diga adivinhar o futuro ou o passado, ele está mentindo, porque esse conhecimento é reservado somente a Deus. Isaías 44, 25. Talvez você pense: mas se Deus sabe o que vai acontecer o mal, por que então ele não impede? Saiba que ele quer impedir, mas respeita as decisões e consequências dos atos humanos, porque ele nos ama. O ser humano quer saber tudo, estuda a história, faz previsões de tempo, enfim,
Tudo isso porque Deus permite que use a sua inteligência a seu favor. Contudo, sempre haverá perguntas sem respostas. Há mistérios que pertencem somente a Deus, porque somente Ele é onisciente. Terceira heresia. Eles afirmam que Jesus Cristo não é Deus. Observe o que a Bíblia diz. Só Deus deve ser adorado. Jesus permitiu ser adorado. Em Mateus 28:9 diz assim: de repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Veja o que diz Hebreus 1:6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Mateus 2:2 está escrito: onde está aquele que é nascido dos reis dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E Mateus 2:8 diz assim: e enviando-os a Belém diz: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-me para que também eu vá e o adore. A Bíblia diz que só Deus pode perdoar os pecados. Olha o que Jesus disse. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas veja o que os fariseus disseram em Marcos 2, de 5 a 7. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus afirmou que é o eu sou em João 8:28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Jesus e Deus são um. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: eu mostrei muitas coisas boas da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. João 10:30. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. João 14:6. Jesus disse ser o Salvador. Eu asseguro que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Jesus provou ser Deus ao ressuscitar. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Mateus 28:5. Quarta heresia. Eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Como ele pode ser o arcanjo Miguel? Se o próprio Deus disse: todos os anjos de Deus o adorem. Todas as passagens bíblicas em que os homens quiseram adorar anjos, eles foram repreendidos por esses anjos que diziam: somente Deus deve ser adorado. Existem muito mais heresia, mas conhecendo essas quatro, percebemos que as testemunhas de Jeová são uma pseudo-religião cristã. Para encerrarmos essa mensagem, veja o que o Senhor Jesus disse. Ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.